Alô, som, teste. Ok. Alô, som, pessoal, Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei que foi aí criada sancionada pelo Temer, né? Nosso ex-presidente Temer. Bom, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Grifo, então, o conceito da lei, ok? Faço um círculo em pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Como o seu edital não é o edital da Caixa, não há necessidade, então, de saber a diferença entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Porém, para aumentar a sua base de convicção, eu vou explicar. Doutores, por exemplo, ou como você não sabe, ou boa parte de vocês não sabe, Banco do Brasil é uma empresa pública. Eu pergunto, pessoa jurídica de direito público ou privado? Petrobras é uma empresa pública. Eu pergunto, pessoa jurídica de direito público ou privado? Bacen é uma autarquia. Pessoa jurídica de direito público ou privado? Nubank é uma companhia, é uma empresa. Pessoa jurídica de direito público ou privado? Tá vendo? Talvez você tenha acertado um ou outro. Então note, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Tá claro? Se ela é uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, ela tem capital misto, perdão, capital privado e público. Então 50% das ações do Banco do Brasil pertencem à União. Os outros 50% são negociados em bolsa. Petrobras também, mesma coisa. Já a autarquia é uma autarquia. Já a autarquia ela é 100% pública. Já a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Então note essa salada toda. Caixa Econômica, uma empresa 100% pública. Ok. Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Ok. Caixa Econômica, pessoa jurídica de direito privado. Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado. Repita. Caixa Econômica, empresa pública, capital 100% público e pessoa jurídica de direito privado. Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Ok. Pessoa jurídica de direito privado. Bacen, pessoa jurídica de direito público. Ok. SUSEP, público. Previc, público. INSS, público. Nubank, privado. Novo Curso, privado. Banco do Brasil, privado. Caixa, privado. O puteiro da Dona Maria, privada. Privado. Ok? Então, veja, como eu faço para diferenciar a pessoa jurídica de direito público da pessoa jurídica do direito privado? É fácil. Pessoa jurídica de direito privado é aquela que compete em mercado. Note, a Caixa Econômica não é banco, ela é mais que um banco, mas ela compete com o Itaú? Sim. Compete com o Banco do Brasil? Sim. O Banco do Brasil, ela compete com o Itaú? Sim. Santander? Sim. Com o Nubank? Sim. Então, para ter uma competição legal e todas estarem niveladas, elas devem o quê? Ser pessoas jurídicas de direito privado. Então elas são regidas pelo direito privado, pelo Código Civil, Código de Processo Civil. Já as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. A PF, pública. O INSS, público. Bacen, público. A Santa Casa de Misericórdia do Robles Motherfucker Chances Dreams do município, privado. Porque também existem outros hospitais privados. Sacaram? Notaram? Ah, Canda, e se ela não visa lucro, como por exemplo, Sociedade Viva Cazuza? Privado. Porque ela está amparada pelo direito privado, pelo direito civil. Sacaram isso? Então aqui entra tanto a autarquia, entra aqui a NPD, aqui entra o Bacen, aqui entra a União. Qual é a menor pessoa jurídica de direito público do mundo? Resposta: Santa Sé. Leia-se Vaticano. Agora,
vocês privados, então o Banco do Brasil está aqui. A Caixa está aqui. E qualquer outro banco estará sempre aqui, como privado. Então alcança tanto público quanto privado. E vou adiante. Vai alcançar, tá, no parágrafo único, tá aqui, ó. Alcança tudo de direito público ou privado da União, do Estado, do DF e dos municípios. Então, as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estado, DF e municípios. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Então, olha só. Abra o seu caderno, que não precisa ser necessariamente de resumo, o seu caderno, e coloca fundamentos da lei. Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, de comunicação e de opinião. Só que cuidado com liberdade de expressão, que a liberdade de expressão só é válida estando o quê? Amparada pela lei. Se ela não tiver amparada por lei, ela torna-se ilegal. Então está o quê? Passível, né? Passivo de legislação, de multas, de sanções, de penas, de crimes e etc. Ainda, inviolabilidade da honra e da imagem, também são o quê? Fundamentos. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Grifa o inciso 5 e transporta para o caderno de resumos. Alexa, o que é tecnologia disruptiva? Alexa, o que é tecnologia disruptiva? De acordo com a Wikipédia, tecnologia disruptiva ou inovação disruptiva é um termo que descreve a inovação tecnológica, produto ou serviço, com características disruptivas, que provocam uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado. O termo é uma tradução literal do conceito inglês disrupt e significa interromper, deruir ou desmoronar ou aquilo que interrompe o curso normal, cria uma descontinuidade. Mano, com participação especial da Alexa. Então é isso que vai cair na sua prova. Vai cair inovação. E vai ter que usar a palavra disrupção. Quando aparecer lá no enunciado disruptiva, disrupção, etc., vai pegar todo mundo de calça mega curta, menos você, a elite dos concursandos. Notaram? Então é você criar coisas dentro da legalidade que os seres humanos necessitam, mas quebra regras, quebra paradigmas. Em Barcelona, por exemplo, quando eu fui para Barcelona, a gente é brasileiro, a gente almoça meio-dia. Em Barcelona, os caras abrem restaurante às 14h. Por quê? A galera almoça em casa, tal. Depois eles abrem, depois às 14h voltam para trabalhar. Começa o expediente 14h. Ou seja, disrupção, quebrar regras, ok? Doutores, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania. Então, se eu for me aprofundar um pouco mais no artigo 2º, começa aqui o quê, doutores? Os direitos fundamentais da pessoa humana. Eu estou falando de direitos humanos. O artigo 2º é uma releitura do Pacto de São José da Costa Rica, lá de 1967, que é uma leitura dos direitos humanos da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi lá promulgado pela ONU, para países da América do Sul, América Central e América do Norte. Perfeito? Então aqui nós temos o quê? O artigo 2º. O artigo 2º seria uma releitura do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é o Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 5º da Constituição é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então está preocupado o quê? Com o humano. Essa lei, ela protege os direitos humanos. Bom, artigo 3º. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento
realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que 1. A operação de tratamento seja realizada no território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. 3. Dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados, aqui eu grifo. O que é dados coletados em território nacional? Se, por exemplo, o meu servidor está no Canadá, se a minha página está hospedada na Rússia. Aqui eu grifo, o novo curso de transporte para o caderno de resumos. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Excetua-se o disposto no inciso 1 desse artigo o tratamento de dados previsto no inciso 4 do caput. Pode ir embora. Artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Então aqui é o contra. Aqui é quando a lei não deve ser aplicado. Então esse artigo 4º, eu acho que não cai na prova. Mas o porquê que eu vou grifar esse novo curso e transportar para o caderno de resumos? Porque você vai ter que decorar aquilo que não cai, aquilo que não é. Se você decorar o artigo 4º, todo o resto é porque pode ser utilizado ao tratamento de pessoais. Tá claro isso? De dados pessoais. Então, mesmo não caindo o artigo 4º em prova, ele vai te ajudar a acertar a questão daquilo que vai ser tratado em dados pessoais. Joga lá, produtor. Artigo 4º. Realizado por pessoa natural... Vamos lá, então vamos ler de novo. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. 1. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. 2. Realizados para fins exclusivamente jornalístico ou artísticos, grifa aqui em amarelo. Por quê, Canda? Não, eu vou grifar tudo, na verdade, né? Pode grifar todo esse aqui, tudo aqui em azul novo curso. Mas, jornalístico e artísticos. Doutores, a Constituição, ela garante o sigilo da fonte. Então, a LGPD, ela não pode bater de frente, e aqui o legislador foi muito, mas muito inteligente, porque a LGPD não bate de frente com o direito fundamental, que é o sigilo da fonte. Porque se ela colocasse que o jornalista também, ele é obrigado a publicar a fonte dele, aí ia ter o quê? Chover ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade. Ia ter uma norma batendo de frente com outra norma. Quem ia vencer? A norma do jornalista. Porque a norma do jornalista está na Constituição, o sigilo da fonte. Ok. Enquanto esta lei é uma lei complementar. Bom, para ajudar e desenvolver o seu cérebro, para aumentar a convicção na hora de responder questões, como funciona a lei no Brasil? Já volto aqui. A lei é o seguinte, doutores, eu tenho uma lei, esse risco aqui, tá, essa linha, é chamada de limite da lei. Limite da lei. Limite da lei. Tudo que eu tenho abaixo do limite, essas setas de índios, malucos, excitados, navegadores, jaxvideos.com ou Pornhub, cada setinha dessa, doutores, significa uma lei complementar. Notaram que essas leis significam legislação. Então aqui eu tenho lei complementar, mais para baixo tem mais seta, eu tenho lei ordinária, etc. Então, tudo que está para baixo do limite da lei não pode ultrapassar o limite da lei porque ela se transforma em ilegalidade. Então, esse limite da lei é chamado de Constituição Federal. A Constituição Federal, teto, é o limite da lei. Se aqui eu tenho a lei da LGPD, aqui embaixo, ó, dá para pegar aí, produtor? Dá, né? Aqui eu tenho a LGPD. Se essa LGPD disser, olha, jornalistas não poderão publicar matérias sem a fonte, é obrigado a publicar, é obrigado a demonstrar que é a fonte através de RG, CPF, endereço do cara que é a fonte. Ela estaria ultrapassando o limite da lei. Se ela ultrapassa o limite da lei, ela é ilegal. Então, nenhuma regra pode ser criada ultrapassando o quê? O limite da lei.
Só que o Canda, graças a Deus, ele tem muito tesão no que faz. E eu já saquei, tanto é que a minha fintech vai ser algo revolucionário. Já falei, ou eles me matam ou eles me compram. Vai ser algo revolucionário que eu não posso falar ainda. Mas eu vou falar ainda até o final do curso. Doutores, eu já saquei uma inconstitucionalidade que ninguém ainda entrou com ação. E eu vou entrar também porque para mim não interessa. Qual foi? Quando a pessoa vai lá e estuda o Fundo Garantidor de Crédito, o Banco Central entende o seguinte: para o Banco Central autorizar o funcionamento de uma instituição financeira, o Banco Central, tá? Então aqui eu tenho o Banco Central. Aqui eu tenho o Canda Bank. Tá aqui. O Canda Bank quer se transformar em uma instituição financeira. Quem autoriza? O Banco Central. Beleza? Está na tua prova. Para o Banco Central autorizar o Canda Bank, ele vai pegar lá dados, vai ver se o diretor é pessoa honesta, né? Enfim. E aí, quando vai autorizar o Canda Bank a abrir, ele vai então fazer o quê? Vai solicitar que o Canda Bank se associe ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Só que no Brasil, ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Então, essa regra que obriga uma instituição financeira, ok? Ela se associar ao FGC é uma regra ilegal. Só que todo mundo faz o quê? Vista grossa. Eu nunca vi nada escrito, nenhum artigo, nem nada, porque se isso aí um dia for publicado, vai dar uma merda generalizada. Mas assim, eu vou agora fazer o papel do advogado do diabo e o anjo. Advogado do diabo, você, Banco Central, está tentando, contra a porra da Constituição, a obrigar as instituições financeiras a se associarem à porra do FGC. Agora eu sou advogado do Banco Central. Não, querido. Eu estou apenas dizendo o seguinte: banco, eu indico que você faça a sua associação ao FGC. Tipo, tô dando um recado, se você não fizer, você se fudeu. Então, eles vão dizer que é uma norma implícita. Tá claro? Caso isso venha a ocorrer. Mas por que tudo isso? Para explicar que a Constituição limita tudo. Canda, tá. Agora, traduza para minha prova tudo isso. Fácil. Aqui eu tenho o limite da lei, não tenho? Que é a CF. No mundo de conhecimentos bancários, eu tenho o quê? Resolução, normas, portarias, regras, regulamentos. Regulatório, que também é a palavra-chave, que vai cair na sua redação junto com regulatório, vai ter que fazer parte da tua, né, da tua escrita, da montagem do seu conteúdo na redação. Por quê? Tecnologia disruptiva / inovação não pode atentar contra o regulatório. Só que o regulatório, que são as regras impostas, por exemplo, do Bacen, esse regulatório não pode estar acima da Constituição, porque senão ele é ilegal. E se ele é ilegal, toda norma é anulada. No direito, ele usa a expressão ex tunc. Se é anulação, eu bato na testa, faço ex tunc. A testa vai para trás. Então, tudo daqui para trás vai retroagir. Legal? Então, olha, nós estamos indo no CERN, preparando você para a NASA. Você sabe até onde as resoluções, normas, procedimentos, regulamentos, etc., podem ir. Até onde pode ir essa regra. Beleza? Ok. Então, aqui, doutores, está mantido o sigilo da fonte para os jornalistas. Para os artísticos, para os artistas, o artista quer construir uma obra, fazer uma mulher pelada para pôr na sede do Banco do Brasil. Lá no... Bela, tá aí? Bela? Tem um museu na França que tem uma mulher lá, com as pernas abertas, toda peluda. O meu filho com 3 anos chegou, ficou olhando, falou: pai, que porra é essa? Eu falei: uma mulher, filho. Nossa, que diferente, parece uma floresta. Mas tá lá, arte. Então respeita-se o quê? A arte. Só que a arte também está o quê? Limitada à lei. Perfeito? Acadêmicos, aplicando-se a essa hipótese, os artigos 7º e 11 da lei. E ainda, realizados para fins exclusivos de... Grifa tudo isso também, doutores. Segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Aqui, obviamente, depende de uma autorização do Poder Judiciário. Ou seja, as pessoas vão ter acesso à quebra de sigilo bancário? Sim. Ainda existe com a LGPD a quebra de sigilo bancário? Claro que sim.
Sabe o que é pior? Alexa, tudo bem? Sabe o que é pior? Essa merda aqui. Granja do Solar. Nesta data, em 1995. Tá bom. Alexa, fechar. Essa merda aqui, em breve, vai estar o quê? Sendo objeto de quebra de sigilo. Porque ela está ouvindo tudo que a gente está fazendo aqui, captando dados. Se eu sou um traficante, estou lavando dinheiro, e a Polícia Federal está na minha cola, pode solicitar um juiz então que quebre a possibilidade de ouvir pela Alexa. Sacaram a merda que é a tecnologia? A tecnologia é foda, bicho. Tem um lado bom, mas, cara, robô... hoje eu fui de manhã no mercado, no Angelone aqui de Curitiba, que eu tive que comprar água, e aí tinha um senhor que ficou meia hora na fila. Então tem o caixa para idoso e o caixa para não idoso. O senhor idoso foi em qual caixa? Do não idoso. Aí fica o canda lá. Ah, tá. O cara ficou meia hora na fila, mas eu como eu tô calmo, tomando Venvance, né? Tô quase fumado de tanta... Tô calmo. Controlando a ansiedade e tal. Aí a mulher viu que eu estava começando a balançar a perna, disse, o senhor quer passar ali naquele lugar de computador ali? Falou, moço, eu não vou ali, que sempre dá merda, sempre dá pepino. Não, mas agora arrumamos. Eu fui. Cara, já travou, na hora de passar o cartão de débito, bum, travou tudo lá. Tinha que chamar outra mulher, enfim, demorou mais pra eu pagar e ir embora do que... Então, é robô, cara, derruba avião e etc. Então tecnologia é bom, mas tem que tomar cuidado. Doutores, ainda, 4, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro, lá, transferência internacional de dados com outros países que não de proveniência, desde que o país de proveniência, proporcione grau de proteção de dados pessoais, etc. e tal. Então, tudo isso, doutores, não são, tá claro? Ficam aí imunes, ó. Não se aplica o tratamento de dados pessoais. Beleza, ou seja, meu RG ninguém tem acesso. Eu tenho, sou policial. Meu RG ninguém tem acesso. Eu tenho, sou juiz de direito. Não vou mostrar meu passaporte. Se você não mostrar o passaporte, você não embarca. Notaram? Você foi pego com cocaína, eu vi no programa, lá daquele canal, lá, que eu esqueci o nome agora, os caras põem um pinguinho azul, o pó fica azul, põe uma gotinha e a cocaína fica branca. É cocaína, senhor. Documentação. Não dou, estou protegido pela LGPD. Não dá. Olha que pergunta de prova. Vou ao banco. Pois não, senhora. Eu gostaria de abrir uma conta. Que conta, senhora? Uma conta poupança. Sério, senhora? Documentos. Não vou dar. A senhora tem que dar documentos para que eu faça a abertura da conta? Não vou dar porque a LGPD me protege. Ok, senhora, não posso abrir a conta para a senhora. Sacaram? Doutores, vai ter muito estudante de direito sendo parado em blitz e falando, não, vou dar que a LGPD me protege? Nossa senhora, vai. Continuo. Artigo 5º é o artigo que vai aparecer na sua prova. Artigo 5º é o artigo que você vai ler 3 vezes depois desta aula. Diz lá, para fins desta lei, considera-se 1. Olha o conceito de dado pessoal que a lei dá. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Cabe RG, CPF, passaporte, comprovante de endereço, etc, etc e tal. 2. Dado pessoal sensível. Então, olha que loucura para o examinador trabalhar isso aqui. Gente, cai em prova, é sério. Porque o examinador vai questão múltipla escolha, ele vai montar. Trata-se de dado pessoal. Letra A, informação relacionada à pessoa natural identificada. A. B, sensível. Então ele vai pegar, ele quer saber o que é dado pessoal, vai pôr todos esses conceitos e perguntar qual que é o certo. Cai na prova. Então, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Beleza. 2. Dado pessoal sensível. Doutores, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação a organização de caráter religioso, filosófico ou partido político também, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Então, dado sensível está relacionado à etnia e à saúde. Eu, por exemplo, hoje tenho que sair daqui da aula e vou lá vacinar, tomar a segunda dose. Por quê? Porque o meu aplicativo me avisou. Você tem a segunda dose para tomar da Pfizer hoje. Sacaram? Então, dado sensível
Qual é o dado que envolve saúde? Dado sensível. Qual é o dado que envolve minha posição política? Dado sensível. Qual é o dado que informa a minha convicção religiosa? Dado sensível. Legal? Ainda, dado anonimizado. Puta que eu pariu, Canda. Você acha que dado anonimizado, caindo em prova, o candidato concorrente vai saber? Não. Alexa, o que é anonimizado? Harmonizado é uma conjugação... Alexa, fechar. Nem a Alexa sabe, gente, o que porra é essa. Então note, vamos lá. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados. Então, peraí. Transporta para o caderno de resumos esse aqui que é mais difícil o nome e coloca asteriscos. Por quê? Pense como examinador. Legal. 4. Banco de dados. Conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Então, o banco de dados é o mais facinho, né? 5. Titular. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. 6. Transporta para o caderno de resumos. Quem é o controlador? Coloca asteriscos, cai em prova. Pessoa natural ou jurídica, Canda, eu não sou da área de direito, que porra é essa? É pessoa física. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Direito público, exemplo, Banco Central. Privado, vocês, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, Petrobras. A quem competem as decisões referentes ao tratamento de pessoais. Então pode ser, por exemplo, legislador? Pode. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá claro? Então esse controlador pode ser a ANPD? Pode. Pode ser o legislativo? Pode, mas na sua prova a ANPD. Então, no seu caderno de resumos, coloca lá, controlador 2 pontos, operador 2 pontos e coloca asteriscos. O examinador vai perguntar em prova. Ainda, encarregado, pessoa indicado pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. 9. Agentes de tratamento. Aqui, ó. Quem são os agentes de tratamento? O controlador e o operador. Volto para o operador. Pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, quando você manusear dados, você também vai entrar como operador. Legal? Ainda, tratamento. O que é tratamento? Toda operação realizada com dados pessoais, com as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, o tratamento é a operação realizada, toda operação realizada com os dados pessoais. É guardar, entra onde? Tratamento. Atualizar, tratamento. E por aí vai. Anonimização. Ah lá. Eu tenho aqui no inciso 11 anonimização e lá no inciso 3, dado anonimizado. Então, a lei é muito bacana porque ela, cara, ela explica, além dela não, a lei é muito boa, além dela não ser conflituosa com outras leis e com a própria Constituição, até aqui, o que ela faz? Ela vai explicando de forma como se fosse um dicionário. Legal? Ela explica aquilo que o examinador quer que você saiba e aquilo que ele vai utilizar em prova. Então, anonimização é um glossário, doutores. Veja, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Legal? Então aqui, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. 12. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O Poder Judiciário e a lei diz que, a partir do momento que você aceita a política de privacidade, você está ciente daquilo que está acontecendo. Exemplo, também há alterações contratuais digitais? Sim, se você leu e aceitou, está valendo. Ainda, bloqueio.
suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação, exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. 15. Transferência internacional de dados, grifem. Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Bom, eu paro aqui e volto daqui a pouco para o inciso 16, porque mega estourei o tempo. Não saiam, babies, daí. Ok?